aqui. E só para finalizar, apesar de evento ser gratuito, existem muitas horas aí para a gente, né, que a gente trabalha para realizar esse evento, além de parcerias com realizadores, né, divulgação e muito trabalho. Então nós criamos 3 formas aí de vocês poderem apoiar o evento. A primeira é uma forma bem simples, divulgando, né? Você pode seguir a gente no Instagram, @mfmbrasil, e divulgar os posts e convidar os amigos, né? A segunda forma é adquirindo a camiseta do evento. Eu vou deixar o link aí no chat, tá? E a terceira forma é através de colaboração voluntária. Você pode colaborar com o valor que você achar justo e que deve, que você pode colaborar, ok? Agora, eu vou pedir para a Nereida e para o Oswaldo Baldin falarem um pouquinho, apresentarem os filmes, falarem um pouquinho como que foi essa experiência de produzir esses filmes, por que produziram esses filmes, né? E a gente vai já abrir o chat para as pessoas perguntarem, tá ok? Eu vou... quem quiser fazer a pergunta, eu vou colocar aqui o modelinho aqui da pergunta. É só falar, quero fazer um... deixa eu colocar certinho o modelinho aqui para a gente não ter problema. Só escrever em letra maiúscula, desejo fazer um apontamento e seguido do seu local. Se você for, coloca a sua cidade só para a gente saber, né, da onde que você tá falando, tá? Eu vou colocar isso aqui e já vou abrir o... Opa. Todos em reunião. Isso, coloquei o modelinho aí. E deixa eu só... Nereida, se quiser começar, falar um pouquinho, fica à vontade. Olá, pessoal. Estão me ouvindo bem? Eu estou. Sim, sim. Oba! Então, eu gosto muito do tabuleiro, já fui várias vezes escalar lá, já fiz o cume do filme, foi o segundo cume que eu fiz lá no tabuleiro. E na vez que eu fiz o outro cume, eu intercalei guiadas com o outro, um escalador do Rio, e fiz esticões diferentes do que eu fiz quando eu fui com a Francine. O que a Francine fez dessa vez do filme foi o que eu fiz na outra vez. E eu queria muito guiar o esticão que é todo artificial de cliff, né? Que em livre seria 8B, oitavo grau. Toda a escalada no tabuleiro é muito difícil, né? Em livre é 7C, o grau máximo livre. Então, mas o lugar é lindo, então eu já ia escalar lá, já tinha ido, eu já fui 4 vezes lá e 2 vezes eu fiz o cume. E eu gosto do lugar, eu vou lá, fico lá vários dias, durmo nas pedras. É um lugar, para mim, magnífico. Então, eu tinha essa vontade de fazer um filme, né? E então eu produzi esse filme. Na verdade, foi a primeira vez que eu fiz um filme, quer dizer, eu contratei uns câmeras, eu organizei todo o material, organizei as idas. E aí eu fui a primeira vez com a Samara, que é uma escaladora do Rio, muito boa escaladora, uma garota muito bonita, muito linda, muito boa escaladora. E aí eu tinha contratado 2 câmeras, e eu e ela escalando.
Aí a gente foi indo, chegou uma hora do artificial, na quarta enfiada, um artificial de clipe no final do 7B em livre, e eu não pensava que era micronut o artificial, e era clipe, então não consegui fazer, tive que ir embora sem conseguir acabar a parede. Aí, nesse dia, a gente estava dormindo, descemos com tudo, né? Estávamos dormindo lá nas pedras, no poço do tabuleiro, e chegou o Mister com a Francine, que eles estavam fazendo uma gravação para a National Geographic. E eles foram até o platô. Então, quando eles desceram, eu conversei com eles. Mister, eu não consegui fazer o artificial lá, como é que é? Daí ele me falou, não, é de clipe. E daí ali eu já organizei com eles da gente ir. Já convidei a Francine foi difícil de convencê-la a fazer essa parceria comigo. É muito difícil convencer outras mulheres a ir comigo e assumir a responsabilidade de uma escalada de big wall, assim, difícil. Eu tentei várias parceiras e tal, mas no fim deu tudo certo com a Francine, a gente fez uma parceria maravilhosa e espero que vocês gostem do filme. Obrigado, Nereida. Osvaldo, pode ir, fica à vontade. Opa, boa noite a todos aí. Agradeço a todo mundo que está presente e assistindo essa transmissão. A ideia do filme, ela surgiu, na verdade, posterior à ideia de fazer a conquista, né, de uma via de escalada no interior do Espírito Santo. Teve uma ocasião, no segundo semestre do ano passado, eu estava dando um giro na região norte com a minha parceira, namorada, Giane. A gente estava até indo para poder escalar, cheio de equipamento no carro para poder escalar mesmo, repetir alguma via, e aí deu um tintilar de ideia no meio da viagem. A gente falou, não, vamos cancelar a escalada e vamos sair em busca de alguma montanha para poder a gente fazer uma conquista futura. E assim, apesar de eu ter escrito o Guia de Escalada do Espírito Santo, eu não conheço, não consegui até hoje, em 25 anos escalando, conhecer todas as montanhas daqui, que tem via. Então, uma das montanhas que eu tinha curiosidade, surgiu uma curiosidade na Giane também, era o Pico do Dedo, em Nova Venécia. Então, nessa ocasião, a gente já estava perto de Nova Venécia, a gente resolveu rumar para lá e demos de cara com o Pico do Dedo, que é uma montanha com formato muito atípico, né? Lembra um dedo mesmo, né? Lá já tinha uma via de cerca de 50 anos atrás, uma conquista por uma chaminé. A gente deu um giro, achou uma outra linha possível na montanha de ser conquistada na aresta oposta, na face oposta da face que já existia a via antiga. E aí a gente ficou vislumbrado assim, com a possibilidade da linha, deu vontade na hora mesmo de começar a conquistar, mas material de conquista a gente não tinha no momento. E aí a caminhada era super curta também, a gente já conversou com a população local, com os moradores, para poder pedir autorização de acesso, que é uma coisa que a gente se preocupa muito no ato da conquista, né? Conversar com a população local, mostrar que aquela escalada vai ser frequentada por outras pessoas também, então não é só abrir a porteira para a gente, então tem todo um diálogo aí de planejamento. E aí a gente saiu com aquela ideia. E aí eu vinha de um jejum já de produção de filme. Meu último filme que eu tinha produzido de escalada era de 2015. E aí a Giane botou uma pilha, vamos fazer essa conquista e vamos produzir um filme também. Então a ideia acabou surgindo dela, assim. E a gente voltou com aquela ideia, formatei um roteiro na ideia de quantos dias ia gastar, né? Um roteiro da trajetória, como que seria a produção. Convidamos um parceiro nosso, que é o Sandro Souza, e fizemos uma primeira investida. Essa conquista, ela demandou 2 investidas. Na primeira, em 2 dias, a gente não conseguiu atingir o cume. Tivemos que retornar, deixamos um apanhado de material pendurado na parede, e aí nós voltamos cerca de 1, 2 semanas depois,
e conseguimos concluir a via atingindo o cume. É uma escalada que é uma escalada tradicional, ela mescla lance de escalada imóvel, em fenda, chaminé, escalada de face, e é uma montanha muito bonita. A partir do momento que você está escalando essa via, todos os lugares que você olha ao redor é lotado de outras montanhas. Então, essa região norte do Espírito Santo, nós somos privilegiados com esse potencial. Legal, Baldin. Temos a Sara Cantarino, ela é de Vila Velha, Espírito Santo, tem uma pergunta para Nereida. Nereida, por que sua escolha foi de fazer a acordada feminina e qual a principal dificuldade que você vê para impulsionar a escalada feminina no Brasil? Oi, Sara, obrigada pela pergunta. A gente quer sempre fazer uma acordada feminina porque entre as mulheres nós temos uma relação de igualdade mais fácil. Então, se eu estou com um rapaz, não é tão fácil ver as pessoas que sabem da escalada ou veem a escalada, elas pensam que o rapaz fez todo o trabalho, fez o pior parte do trabalho. Então, eu queria fazer com uma menina para que ninguém possa dizer que um rapaz ajudou as meninas, porque se tá as duas meninas, ou uma fez ou a outra fez. Então, foi uma mulher que fez. A dificuldade para impulsionar a escalada feminina no Brasil, na verdade, é a dificuldade de impulsionar qualquer coisa para uma mulher no Brasil, que é o machismo que existe. Porque quando uma mulher é muito competente e aparece muito ou faz uma coisa muito difícil, importante, uma coisa que ela faz com competência, existe um incômodo nos homens de ver aquilo. Então, eu sofro o machismo na escalada, que eu tive problemas até de poder exercer a profissão de guia de montanha, de professora de escalada, de instrutora de escalada, que eu sou, né? E o que acontece normalmente para as mulheres, uma mulher competente, o que ela vê é que os homens que estão na liderança, por exemplo, de uma associação ou, sei lá, os escaladores do Brasil, eles têm uma mania de não gostar muito de estar lado a lado com uma mulher, ter uma relação de igualdade com uma mulher, dar valor para uma mulher, saber que uma mulher fez uma coisa que um homem também faz, ou às vezes até nem faz, entendeu? Às vezes o homem nem faz. Mas o que acontece? Eu vejo assim que na profissão para as mulheres no Brasil, o que acontece é, para vocês terem uma ideia, a ONU fez uma pesquisa na posição de 2018 e a mulher geralmente tem 1 ano a mais de estudo na sua profissão e ganha 40% menos. E esse processo ele se dá por uma série de assédios morais, de desqualificações. Então é difícil mesmo, é difícil ser profissional mulher, profissional professora de escalada, como eu sou. A gente é muito boicotada,
Mas estamos aí para nunca desistir de conquistar o espaço que a mulher tem, que é igual ao do homem. Você vê o símbolo do número 2, que é da dualidade, quando começa homem e mulher, o símbolo é igual, 50% do poder para cada um dos gêneros. Mas, na realidade, no Brasil, não, a gente toma uma luta terrível para ter um pouco de espaço, porque se a gente consegue um pouco de espaço, o que acontece muito é que eles passam os garotos que não têm a mesma competência de uma mulher que já está há muitos anos na escalada, eles passam na frente e desqualificam. Então, a gente vai ficando para trás, a gente perde mercado de trabalho. Isso eu vejo também no meu outro trabalho, sabe? Que eu sou administradora, pós-graduada em finanças, mestrado em ciências computacionais, e no meu trabalho que eu tenho de escritório, também os meus chefes não têm tanto estudo como eu, não têm tanto competência como eu, e eles conseguem me deixar para baixo, assim, eles não deixam eu ter cargo de chefia ou ter promoção. O que acontece no meu trabalho normal é a mesma coisa que acontece na escalada. Obrigado, Nereida. Tem mais uma pergunta aqui, da Luana Rebouças, Vitória, Espírito Santo. A pergunta para ambos, tá? Em um Big Wall, qual é a média de peso que leva para cima? Você primeiro, Baldinho, que agora... Então, Luana, valeu pela pergunta aí. Então, peso é uma das coisas mais sacrificantes da parte de conquistar a via, né? Seja, às vezes, via tradicional mesmo, se carrega muito peso. Falar em Big Wall, então, trabalho, é trabalho. Escalar, conquistar a via de Big Wall é trabalhar a parede acima. Você carregar peso na horizontal já é sacrificante para cima, então, assim, só um cálculo por baixo, né? Vamos supor aí que cada pessoa tem que beber 2 litros de água por dia, né? Mais 1 litro ali de reserva para poder cozinhar. Uma estratégia aí de via de Big Wall que a gente conquista, geralmente são 3, 4 pessoas. Então, se 3 pessoas consomem 2 litros, já é aí 6 quilos por dia, né? 6 não, 9 quilos só de água. Uma conquista aí de 3 dias na parede vai dar quase 30 quilos só de água, né? E aí, se a gente for somar alimentação, material da conquista, que é as chapeletas, os parabolts, né? Brincando aí, 50 quilos fácil, vai para poder puxar a parede acima. E aí, nessa estratégia aí de ter pelo menos 3 pessoas na função, é que geralmente 2 ficam na função do ato da conquista, das enfiadas, né? Um dá segurança para o outro e vai revezando as conquistas. E uma outra pessoa vai puxando essa carga, seja através de içamento de carga, né, em haul bag, ou seja na mochila mesmo, se for uma coisa assim mais de escalada tradicional. Se não for Big Wall. Se for Big Wall, tem que puxar no haul bag ou no tonel mesmo, e é uma parte bem sacrificante. Obrigado. Quer complementar alguma coisa, Nereida? Fique à vontade. Sim, em relação ao peso, né? Por exemplo, um Big Wall como tabuleiro, que são 2 dias, apesar de ser uma via de menos de 300 metros, ela é muito negativa e é diagonal. Então, se você não deixa a parede encordada, você não consegue descer do rapel. Você faz um rapel e fica pendurado no negativo, você não fica na parede, você fica pendurado no negativo. Então, a gente deixa a parede 3 cordadas com a corda presa. Você escala e deixa uma corda presa. Escala próxima e deixa uma corda presa. Então, precisa 5 cordas. Eu cheguei antes, nessa escalada com a Francine, eu cheguei 2 dias antes no tabuleiro e eu fiz 2 porteios até a base da via antes de eles chegarem, para a gente fazer o porteio final.
Então, no primeiro porteio eu levei 3 cordas e mais alguns materiais. Depois, no segundo porteio, eu levei os 2 jogos de imóveis com mais as outras 2 cordas. E no último porteio, quando eles já tinham chegado, a Francine e o Mister, que foi quem filmou a escalada, aí eu levei meu material pessoal e tudo isso também a gente tem que içar até o platô do tabuleiro, né? A gente faz todos aqueles procedimentos de içamento de material de hallbag por 2 esticões até botar tudo no platô. Como cada mochila deve ter de 15 a 20 quilos, né? Eu fiz 3 porteios, então é 3 vezes isso, uns 50 quilos, fora o material pessoal e comida. A gente tem que levar material para dormir, isolante, o saco de dormir, comida para 2 noites e 3 dias. E dá uns 50 quilos, mas eu gosto de fazer vários porteios, para não ficar muito pesado, mas tem gente que consegue botar, sei lá, 30 quilos nas costas. Eu ponho de 15 quilos nas costas, daí faço várias vezes o caminho. Obrigado, Nereida. A Sara Cantarino, Vila Velha de novo, está perguntando para o Baldinho. Parabenizando, né, por mais uma conquista de alto nível no Espírito Santo e gostaria de saber como foi para vocês ver a linha da via. Vocês se surpreenderam com a dificuldade da via, 7º grau, ou com as passagens imóvel ou chaminé? Valeu, Sara, pela pergunta. Então, quando a gente olha uma parede assim para poder conquistar, acontece às vezes uma das 2 situações, né? Tem o que a gente chama de linha óbvia, né? Olhou a parede, existe aquela linha ali, você já mentalmente ela já tá no óbvio ali, pô, maravilha, né? E às vezes é uma linha que você tem que criar ela na parede. Essa linha lá do dedo, na face oposta da onde tinha a primeira conquista, era uma linha óbvia. Então é uma aresta muito bonita, uma aresta fininha, tinha uma fenda reta que entrava numa chaminé e da chaminé entrava na escalada de face, então foi uma linha assim, extremamente convidativa. Quando eu e Giane batemos o olho na linha, era a linha óbvia para poder ir para o cume, né? Então durante a escalada surpreendeu um pouco, sim. A gente achou que ia ser mais fácil do que foi. Na verdade, foi até um dos motivos que fez a gente baixar a montanha, porque a gente gastou muito tempo conquistando a primeira metade dela, pela dificuldade. Depois que a gente entrou no sistema de chaminé, e a chaminé foi estreitando e começou a virar uma fenda, que começava a expulsar a gente para fora, ali foi vencendo o nosso tempo, e a gente teve que baixar a montanha, que é o lance de 7º grau, que está mais ou menos na metade da parede. E a parte de baixo tem uma aresta muito estética, assim, muito bonita, escalar em agarrinha, muito técnico, muito maneiro. E a segunda metade da via já é mais tranquilo, já é escalada de face, ela já dá uma positivada. E o cume lá do dedo é fantástico, é um cume pequeno, é muito maneiro mesmo. Tá, legal. E vocês assistiram os filmes? Eu vou perguntar para vocês, o que vocês acharam dos filmes indianos? Não sei se vocês perceberam, mudando um pouquinho, né, falando mais de escalada, agora vamos falar um pouco mais de produção, né? E o que vocês perceberam da diferença da cultura, do estilo dos filmes indianos, que na verdade foi o diretor não apareceu hoje, deu um bolo na gente, mas enfim. Mas o que vocês perceberam de diferente dos filmes brasileiros? O que vocês acharam do estilo de filme deles, da linguagem cinematográfica que eles utilizaram e utilizada por vocês dois, né, no filme de vocês?
Essa eu vou deixar para a Nereida, porque a minha missão pós-live é sessão cinema de montanha. Eu tive um dia hoje extremamente correria e não consegui ainda assistir os filmes. Então, a Universidade Tabuleiro eu já tinha visto antes, mas os indianos eu tenho que ver, então eu vou ter que passar essa pergunta. Olha, pessoal, eu assisti os filmes, tá? Ó, agora, vê como é que tá o meu som, que Tá pediram para mim botar o microfone, agora fica bom? Tá bom, tá bom. Tá. Tá bom. Eu vi os filmes indianos. Um dos filmes é uma dupla de rapazes que fazem um big wall, tá? E o outro filme são pessoas, amigos, mas não é. São várias pessoas que fazem escalada em gelo nas cachoeiras. Bem legal. No segundo filme das Cachoeiras de Gelo, no final tem uma mulher também guiando, né? Eu achei bem característico de escalador. Eu acho que escalador de qualquer lugar do mundo é mais ou menos igual. Porque eles faziam a mesma coisa que a gente faz. Eu não vejo diferença, sinceramente, não vi diferença entre eles e nós. Tudo igual, aquela aventura, o medo, a batalha de tentar conseguir o cume. Às vezes, no filme do Oswaldo, que eu vi, do Baldin, né, eles voltaram uma segunda vez, porque na primeira vez choveu. Então, os garotos do Big Wall, do terceiro filme também, voltaram lá para escalar de novo, né? E o último filme são escaladas das cachoeiras com as piquetas, né? É legal, daí o grupo de amigos e um gozando da cara do outro, aquelas coisas que escalada no gelo é muito mais difícil ainda do que a escalada em pedra, porque pedra, bem ou mal, a maioria não quebra, né? Mas o gelo, além de tudo, quebra. Mas eu curti os filmes. O do Baldin e os dois indianos também. Tá certo. Eu vou dar Nereida, vou passar uma missão para você. Eu queria que você fizesse uma pergunta sobre o seu filme, tá? Que a primeira pessoa que responder no chat corretamente vai ganhar uma camiseta da mostra. O Oswaldo também pode concorrer, fiquem à vontade, tá bom? Tá. Vou fazer uma pergunta sobre o meu filme. Quais as modalidades de escalada que foram utilizadas durante o Big Wall? São 3 modalidades. Vamos ver quem acerta. Tá ok, obrigado, Nereida. Vamos aguardar no chat aí, a primeira resposta correta vai levar a camiseta, tá ok? Aí, Nereida, tá certo. Luana, olha, a Luana já acertou, hein? Luana aí, ó, Leana, depois a tá gente entra em contato. Certinho. Luana, depois a gente entra em contato contigo por e-mail para combinar a entrega da camiseta, tá bom? Parabéns. E algumas pessoas perguntaram sobre assistir os filmes, como que vai estar liberado. O filme vai estar liberado até hoje, às 24 horas, tá? Os links estão no e-mail, quando você fez a inscrição, o e-mail da confirmação da inscrição, você recebeu o link para quem fez a inscrição ontem e hoje. Então, só até hoje, às 24 horas, para quem ainda não assistiu, tá ok? Tá, outra pergunta, já que ninguém pergunta, eu vou perguntar. Manda aí. Questão de produção. Baldin, eu já sei que já produziu vários outros filmes, né? Questão de recurso. Quantos vocês gastaram para produzir
E porque eu vi que vocês não fizeram sozinho, né? Foram mais gente movimentada aí. Como que foi essa questão do custo? Vocês conseguiram levantar recurso? Ou é mais na brodagem mesmo, na amizade? E quanto que vocês investiram aí nessa produção? E a Nereida, eu não sei, Nereida, se ela já produziu outros filmes também. Fiquem à vontade aí para responder. Vai, Baldinho, tu primeiro. Beleza. Então, é assim, produção de filme de montanha, de escalada especificamente, eu acho que existe dois formatos, né? A gente está lidando com ambiente vertical, então já é um grande desafio. Dois formatos que eu quero dizer, no meu ponto de vista, seria o seguinte. Por exemplo, nós estamos em 3 escalando e nós 3 vamos produzir o material, nós 3 vamos filmar, nós 3 vamos dar relatos, nós 3 vamos encaixar fotografia, e mesmo que tenha um roteiro prévio, né? Vai pensar em roteiro na hora que está pendurado também. Os próprios escaladores são os produtores. Lógico que vai ter um à frente ali, né, fazendo uma direção e tal. Esse é um formato, né? O outro formato seria o formato que existe uma equipe externa, que eu acredito que foi o formato que a Nereida fez esse. Eu já produzi um assim, eu sendo a equipe externa, mas na maioria das vezes eu fiz nesse formato que eu estou falando, nós mesmos escalando e produzindo. E aí, quando se tem uma equipe externa, eu acho que facilita em muitas coisas, porque os escaladores eles vão se concentrar no ato da escalada, né? Diferente quando nós estamos escalando e produzindo, não, para aí que agora tem que fazer um take assim, que tem que voltar, que não, agora eu saio para... É difícil administrar a produção e o ato da escalada e da conquista, né? Que é o que eu mais curto fazer, conquistar a via. Então, assim, no meu ponto de vista, tem esses dois formatos. Quero até produzir um próximo agora, que seja envolvido com uma equipe externa, produzindo uma conquista nossa, que a gente até tem em mente. Mas desse especificamente do dedo, como eu falei, na verdade, inicialmente surgiu a vontade de abrir a via, e a ideia do filme veio posteriormente, né? Então, foi uma coisa com recursos próprios. Eu já tinha um material, assim, câmera, plataforma de edição. E o Sandro, ele tem o drone, né? Já faz captação de imagem com drone. Então, a gente fez, como o Emílio falou, esse foi titular na brodagem, né? Esse foi no formato da brodagem. Então, ali nós mesmos fomos escalando, conquistando, produzindo e dando relato. E depois veio todo esse material. E aí, juntamente com a Giane, a gente pensou no roteiro e eu fiz a edição, né? A edição de imagem, a edição de áudio. E uma coisa assim que geralmente eu gosto particularmente de frisar e repassar quando eu faço alguma coisa assim a nível de audiovisual, mostrar a vida como ela é, né? Na parede, né? Então, existe início, meio e fim. Eu gosto de contar a história em ordem cronológica. Então, por isso que, geralmente, eu procuro fazer assim, um roteiro bem cronológico, assim, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, para poder mostrar toda a trajetória, porque eu vejo que o interessante assim, não é só nós, escaladores, assistir essas produções. Então, eu vejo que é legal os leigos, né, as pessoas que não estão envolvidas com a escalada, também assistirem, porque eu já vi exemplos de uma pessoa que nunca teve contato com o ambiente de montanha, que nunca tenha feito nada, assistir alguma produção minha, alguma outra produção de montanha e se empolgar com a prática da escalada e hoje está escalando, entendeu? Então, até a gente procura, às vezes, quando está fazendo os offs, né, dos áudios das entrevistas, não falar nem muita linguagem muito técnica, às vezes. Lógico, tudo depende do objetivo, né? Vamos fazer um filme aí voltado para escaladores, unicamente. Aí o formato é vamos tentar abranger aí escaladores e o público de uma forma maior. Aí, nessa pegada de mostrar na parede como é que acontecem as coisas mesmo,
e a realidade, as dificuldades, né? E é desse jeito. Tá certo, obrigado. Bom, pessoal, em relação à produção, né, foi experimental para mim, porque a primeira vez que eu fiz um filme, certo, foi essa vez. Então, eu estava com uma vontade de fazer o filme, de filmar a escalada, porque eu já tinha visto vários filmes dos outros e tal, daí eu queria fazer um também. E eu queria poder ter as pessoas filmando, né, de cima. Na primeira vez que eu fui com a Samara, eu contratei o Diogo Botafogo, né, que ele fez faculdade de cinema, ele sabia tudo, botar a câmera em 10 quadros por hora, ele tinha muita técnica de filmagem mesmo, só que ele não quis subir com a gente, ele não quis subir a parede, ele queria ficar curtindo lá embaixo, a gente era amigo, então ficou um negócio assim que eu não... Apesar de que eu paguei diárias para ele fazer o trabalho, eu também não tinha muita autoridade em relação a ele. Então, pô, foi uma bagunça. A segunda vez que eu fui com a Francine, eu contratei o Mister para filmar, a gente ia fazer assim, a gente ia em 3 meninas. Aí o Mister subia na frente, a outra menina ia limpando a cordada dele, e aí as últimas 2 meninas iam sacando e escalando totalmente independente. Mas acontece que, como eu já falei no início, é muito difícil arranjar mulheres para entrar numa empreitada perrengue dessa, de dormir na parede, no platô, de fazer escalada difícil, né? 700 lip, 7B. Tá, então não conseguimos arranjar a terceira menina. Então, o que, que a gente fazia? O Mister ia na frente, tá? Ele puxava a corda dele e daí as outras 2 meninas iam independente, a de baixo dando segue, a gente ia revezando as cordadas, né? Então, o que acontece é que não tinha ninguém para limpar as costuras que estavam na parede, porque às vezes eu fui criticada por causa disso, que as costuras estavam colocadas, mas a gente fez o que foi possível, não foi porque a gente não sacava a costura. As outras vezes que eu fui com outro rapaz e tal, eu saquei as cordadas que eu guiei, o 7C, o 7B e tal. Mas a gente fez assim, só que o Mister, ele é o conquistador da via, ele sabe tudo sobre aquela parede, já conquistou outras vias ali, então eu não precisei explicar nada do que eu queria, por isso que ele está como diretor do filme, entendeu? Ele descia, ele subia, puxava a corda dele, mas com a corda dele ele fazia os rapel e vinha tipo do nosso ladinho ficar filmando ali, então ele saca tudo, e por isso que ele é o filmmaker do filme. Realmente a gente teve sorte de ter esse especialista em tudo, em escalada, nessa parede, e ele estava super pilhado de ver as meninas escalando, entendeu? Ele dava a maior vibe pra gente, e realmente às vezes ele ficava pendurado e ficava girando, porque fica pendurado no vazio. Aí ele ficava lá, girando, e foi quando ele fez aquela fala que é o que está no início do filme, né? Ele estava girando aí numa partezinha assim que ele estava passando e nós atrás, ele fez aquela fala que é o início do filme. Mas eu gastei nesse filme, o filme não é o filmar, tudo bem, você vai, todo o custo de ir, o custo de pagar as pessoas para filmar e tal, isso aí tudo bem, mas o custo brabo mesmo foi o
A ilha de edição. A ilha de edição eu paguei uns 5 mil, assim, para fazer o filme. Eu agradeço muito a Piloto Filmes, né? O Fábio Serfati e o Patrick da Piloto Filmes, porque a gente tinha um monte de imagem solta das duas idas. E daí eles pegaram e fizeram o roteiro com aquelas imagens, conseguiram fazer um filme legal com as imagens que tinha. E eu agradeço a eles por isso. Mas eles que colocaram as falas, assim, o que era para mim falar, mais ou menos, de acordo com o roteiro que eles tinham lançado, mas eles gostaram muito das imagens, eles se pilharam muito no filme, mas o custo de uma ilha de edição é mais ou menos R$ 500 por minuto, pessoal. É mais ou menos o custo esse, R$ 500 por minuto de filme. Não é nada barato fazer um filme. É por isso que muita gente faz na brodagem, né, Oswaldo? Mas é isso mesmo. Então, o Cassiano, de Araraquara, São Paulo, que fazer uma pergunta. Quais os equipamentos que utilizaram para captar as imagens e os sons nas obras? E qual a maior dificuldade quanto a primar pela qualidade? Lá a gente usou uma Headcam que eu tenho, né? E uma câmerazinha pequena e uma GoPro. E o drone, né? Foi 3 capturas diferentes. E aí é até um desafio, né? Na hora de editar, né? Porque 3 qualidades de imagem diferentes, para você fazer equilíbrio de cor ali, dá um trabalhão, porque são câmeras completamente diferentes uma da outra. Então, previamente, tem que tentar dar uma equilibrada em áudio e cor, mas só na hora de edição mesmo para fazer os milagres, né? Então, foi essas 3 câmeras que a gente usou lá nessa captura. E para capturar áudio, vocês pegaram o áudio da câmera mesmo? Da câmera mesmo, não teve nenhuma situação assim de ter que fazer entrevista com o microfone de lapela e tal. Não foi o caso dessa produção, né? Então, não teve a necessidade. Bom, pessoal, em relação aos equipamentos usados, né? Então, a gente foi em 2 vezes. Na primeira vez, a gente tinha várias câmeras boas. A gente tinha uma Canon 7B, não é? 70, né? Uma Canon 70, que era a câmera profissional do Diego Botafogo, que fez belíssimas imagens. E tinha outras câmeras também. Então, o outro rapaz que estava filmando, que é chileno, ele tinha uma outra câmera menorzinha para filmar. Na segunda vez que eu fui com a Francine, eu estava carregando as câmeras. Eu tenho uma T5i, que é uma boa câmera para filmar, a gente filmou muito com ela, mas tinha outras câmeras menores, tinha uma GoPro que o Mister tinha, e tinha os celulares também. Então a gente, como quando o Mister chegou, eu disse para ele, não, espera eu carregar as câmeras. Ele não esperou eu carregar todas as câmeras, as baterias. Então a gente na hora foi usando tudo que tinha, entendeu? Quando uma câmera acabava a bateria, pegava a outra, e depois pegava a GoPro, e depois pegava os celulares. Tanto que quando o pessoal da ilha foi montar o filme, ele teve que deixar para lá os filmados por celulares, que tinha uma terminação de arquivo diferente dos filmados pela câmera, né? Mas foi assim, uma bagunça. Mas a gente tinha algumas boas câmeras profissionais, boas lentes, algumas. Tá certo. Nereida, só o pessoal tá falando aqui para você, para aproximar um pouquinho mais o microfone da sua boca, tá? Tá muito baixinho o seu áudio, mas acho que vou aproximar. Tá bom. Uma pergunta aqui do Rodolfo Rodrigues.
do Mato Grosso. Uma dica para nós aqui do Mato Grosso, na opinião de vocês. Como manter a escalada crescendo na região entre um grupo de pessoas? E sobre o curso de escalada, é um divisor para o crescimento técnico? Ajuda a pessoa a encarar mais os desafios na escalada esportiva? Ou não tem muita influência e isso depende dos escaladores mesmo? E aí, quem vai primeiro? É você, porque eu acabei de falar, né? Vamos alternar isso daí. Vamos alternando. Então, qual o nome de quem fez a pergunta aí, Lili? Rodolfo Rodrigues. Rodolfo. Rodolfo, valeu pela pergunta aí, acho importante, né, essa troca de ideia aí sobre o crescimento da escalada. Assim, escalada é esporte de risco, né, não é novidade para ninguém isso. O que a gente faz é minimizar ao máximo esses riscos. E curso de escalada com pessoas capacitadas para isso é a melhor forma de iniciação, né? Assim, eu trabalho com escalada tem 25 anos, que eu dou curso de escalada. Não tenho nada contra diretamente, assim, da pessoa aprender a escalar entre amigos, isso acontece muito, eu não vejo problema nisso. A grande diferença que eu vejo entre aprender a escalar com um amigo ou aprender a escalar através de um curso é que com um amigo, geralmente você vai para a montanha com um amigo, você aprende a fazer as coisas pensando que tudo vai dar certo. Aquele padrão de sempre as coisas vão dar certo. As escaladas que a gente faz é assim, assim, assada, isso que faz e ponto. Se tem uma situação de qualquer mínimo imprevisto que aconteça, seja na escalada esportiva ou na tradicional, com esse conhecimento básico que você aprendeu com o amigo, não vai saber resolver. E aí, às vezes, é uma coisa simples para resolver que não vai saber resolver e vai virar uma tragédia. Então, a diferença de um curso que você vai pegar ali um profissional de escalada, um instrutor, você vai parar ali, vai investir o seu tempo em 3 dias, 4 dias, 5 dias, 2 finais de semana, depende do formato do curso, e vai focar só em aprender coisas básicas, coisas que acontecem no dia a dia da escalada e coisas que a gente procura que não quer que aconteça, mas se acontecer a gente vai estar apto para poder resolver. Então, assim, eu não sei se a escalada aí na região ela está iniciando agora, não sei se a pergunta foi nesse aspecto, mas seria importante alguém aí estar tomando a dianteira nessa questão aí de treinamento das pessoas. Se ainda não tiver alguém para isso, seria legal vocês levarem alguém aí para a região. E uma das coisas que eu acho fundamental na escalada é a organização do esporte escalada, né? Da atividade escalada. Escalada eu não vejo só como uma coisa, vamos botar a mochilinha, vamos para a pedra se divertir, tudo no oba-oba, né? Eu acho que envolve coisas muito maiores, respeito ao próximo, respeito com a população local, ter cuidado quando a gente está lidando seja com área privada, de pedir acesso, seja com área pública, que são as unidades de conservação. Então, eu estou falando isso por causa de organização, eu quero dizer das entidades, né? Então, ter uma entidade local aí para vocês, seja uma associação, seja um clube de montanhismo, que seja para vocês organizarem melhor as coisas, não somente no quesito atlético do ato da escalada, mas no quesito organizacional mesmo. Questões éticas, até porque quando acontece, se vier acontecer aqui no Espírito Santo já teve isso acontecendo, por exemplo, de unidade de conservação fechar as portas para a prática de montanhismo, escalada e caminhada. E se não fosse o fato da gente ter aqui uma associação, por exemplo, que é a Associação Capixaba de Escalada, estaria fechada até hoje. Não adianta eu, com a minha experiência, bater na porta de uma entidade governamental e querer negociar um acesso. A entidade governamental conversa com a entidade organizacional do esporte que seja. Então, eu acho que são dois princípios importantes aí para a região de vocês, ter essa organização como entidade e ter o cuidado na questão de introduzir as pessoas do esporte de maneira adequada, ética e principalmente segura, né? Bom, Rodolfo, respondendo às suas perguntas, né? Obrigada pelas perguntas.
Olha, como manter a escalada crescendo na região? Eu acho que o Baldin deu boas ideias de fazer os grupos ou os clubes de escalada, clube de montanhismo. No Rio tem muito clube, por isso que as pessoas têm acesso fácil à escalada. E ali você começa e você tem quem te leve, né? Os guias mais experientes para levar quem está começando. O curso eu acho realmente muito importante, os cursos com um instrutor qualificado, porque dessa forma você pode passar metodicamente por todos os conteúdos. Porque quando a gente aprende com os amigos, às vezes a gente vai na prática assim, escalando e ele vai te falando algumas coisas, mas ele não está na cabeça, talvez o amigo não esteja na cabeça dele com todos os conteúdos que devem ser passados. E já um instrutor, ele tem todos os conteúdos, então ele vai metodicamente, passo a passo, te ensinando tudo que você precisa para realmente estar seguro. Então, seria bom, talvez você chamar uma pessoa para ensinar vocês aí, se vocês ainda não têm alguém experiente, ou as pessoas mais experientes, né, ensinar os que estão começando. O desafio da escalada esportiva, eu acho que é mais a pilha do escalador mesmo, de ir treinar, de vencer os desafios. A escalada esportiva é muito da gente mesmo ir e querer encadenar uma via e vai de novo, e vai de novo. Eu acho que a escalada esportiva depende muito da pessoa mesmo se encarnar e ir muito. Fazer muito escalada esportiva para crescer o grau, né? Mas na escalada tradicional, você faz o curso básico, que você aprende a participar de uma escalada com segurança. Depois você faz o curso de guiada, que você aprende a ser o primeiro de cordada. Depois você pode aprender a escalar em móvel, que é outro curso. Você aprende a usar as peças móveis, a fazer uma parada imóvel, tudo que envolve a escalada imóvel. Depois você pode fazer o curso de artificial, que é escalar em artificial de imóvel ou em cliff. E muito importante também fazer os cursos de autorresgate, né? O curso de autorresgate pode ser o participante salvar o guia que caiu, que é o primeiro, o mais fácil dos módulos. Depois, o segundo módulo, o guia salva um participante que caiu e se machucou, que vai ter que descer, ou desmaiou por causa do calor, que pode acontecer. E depois eu dou também o terceiro módulo, que são os içamentos e os procedimentos nas diagonais, tá? Então, aí eu mesmo, até eu virar profissional, professora de escalada, eu fui fazendo todos os cursos. Eu fiz o curso básico de montanhismo, depois eu fiz 2 cursos de guia de cordada, depois eu fiz 2 cursos de guia imóvel, com professores diferentes, depois eu fiz 2 cursos de artificial, e eu acho que realmente isso me habilitou muito a poder escalar big wall e poder fazer as coisas mais difíceis. Mas a questão do 7B, 7C, da escalada esportiva de grau mais alto, é a encarnação mesmo. Antes de ir no tabuleiro, eu treinava muito esportiva mesmo de 7C. Daí eu fazia 3 vezes uma via de 7C, assim que era o meu treino, até que eu consegui ficar forte para ir no tabuleiro. Tem outra pergunta aqui da Marisa, que ela está perguntando: vocês já escalaram fora do Brasil na neve? Eu já vou emendar aqui, já vou responder essa, tá? Depois o Valdir responde. Olha, beleza. Eu já escalei fora, eu vou muito para Yosemite, eu já fui 2 vezes, eu já curti 2 temporadas em Yosemite, eu tenho uns artigos publicados sobre a escalada em Yosemite, eu tenho um sobre as escaladas mais fáceis, depois eu tenho um segundo sobre as escaladas maiores de Yosemite.
Tá tudo lá no blog de escalada. Pode procurar pelo meu nome, Nereida Rezende, com Z. Eu já escalei muito na Patagônia, Arenales, eu já escalei em Chaltén, eu já fiz o curso de 10 dias de escalada em gelo, trânsito em glaciar, e já escalei em Chaltén, que realmente você precisa botar o crampon, fazer travessia no gelo, você pode cair nas gretas, você faz o curso de salvamento em greta, você tem que botar o crampon para chegar na base da via. Tem algumas escaladas com as piquetas também. Escalada com piqueta eu só fiz só no curso, porque as escaladas em Chaltén, a gente chegava, para chegar na base da via, a gente tinha que botar o crampon, mas na hora da parede mesmo, era mais escalada em livre mesmo, imóvel. Então, já escalei em gelo, sim. Fiz um cume de gelo ali em Bariloche, no curso de 10 dias. E escalar fora do Brasil, Estados Unidos. Agora, recentemente, eu tive em Squamish, que é no Canadá, em Vancouver. Eu fiz o cume do The Chief, que é uma escalada de um D4, assim, de dia inteiro, bem legal, umas 10 cordadas. Mas Yosemite e Patagônia são bem legais. Bom, escalada fora do Brasil, eu acabei escalando até agora no Frei, na Argentina, e somente alta montanha, por enquanto, não é uma coisa... Eu acho que é mais fácil escalar na África do que fazer uma alta montanha. Eu sou mais ligado, eu não gosto muito de passar frio, né? Então, na época até que eu fui no Frei, não era uma época de temporada tão fria, então eu fui mais para poder fazer escalada em rocha mesmo. Mas eu tô agarrado aqui no Espírito Santo tem 2 décadas porque eu acabo de fazer uma conquista, tem um monte de parede em volta para poder conquistar, e aí eu tô agarrado aqui, é uma montanha atrás da outra. Então é uma coisa até que eu preciso me planejar para poder ter experiências fora, porque aqui uma coisa vai engatando na outra, né? Parede que não acaba mais. Valeu, Oswaldo, obrigado. Oswaldo, agora é a sua vez de fazer uma pergunta, pode ser sobre o seu filme. A primeira resposta correta vai ganhar um ano de Wikiloc Premium, né? Um ano. Passar a bomba para você aí. Então vai um aí. Para saber isso daqui tem que ter assistido tudo, hein? Por que o nome da via que a gente escolheu se chama Mãe da Lua? Mãe da Lua. Tá correta a resposta? Mas qual que é a resposta? Falaram o quê? Pelo pássaro? Falaram pássaro. Pelo pássaro. Por causa do pássaro, do mesmo nome, por causa do pássaro. Na verdade, Mãe da Lua é um dos nomes de uma ave, né? Um pássaro. O nome original dele é urutau, e Mãe da Lua é como se fosse um nome popular, né? Realmente é um pássaro. Ganhou aí quem falou que é um pássaro. É um pássaro que acompanhou toda a noite que a gente foi dormir na base da montanha. Ele tem um canto, um assovio de forma até meio assombrosa, assim, né? Então, como ele estava acompanhando já a gente lá nas 3 noites que a gente passou na região, então ele inspirou o nome da via, Mãe da Lua. Então, parabéns aí para quem acertou. A Sara Cantarino, que falou pássaro pela primeira vez, aqui acertou. Já entraremos em contato aqui. Galera, já é 9h11, passou 1 hora aí voando. Como não tem mais perguntas, se vocês quiserem fazer algum encerramento, falar alguma coisa, falar o que vocês acharam da mostra, o que vocês gostaram, não gostaram, pode ficar aberto a falar aí sobre... Fiquem à vontade para finalizar aí a fala de vocês e essa experiência de evento. O Baldin falou um pouquinho, né, que é legal esse negócio de fazer filmes
e divulgar a escalada, a galera que nunca assistiu também está assistindo e se anima a conhecer o esporte, né? Esse também é uma das principais objetivos da mostra, né? Ano passado nós exibimos uns filmes em Florianópolis e uns meses depois eu recebi um vídeo de uma menina que assistiu também a mostra e começou a escalar por causa disso, começou a ir na academia, começou a praticar também. Isso acho que é muito gratificante para todos nós, né? Vai lá, Nereida. Para finalizar, queridos, Microfone. Tá bom o som? Ok. Bom, eu vou botar o meu telefone aqui no chat para todo mundo poder entrar em contato comigo quando quiserem, porque eu dei um tempo para o Facebook, Instagram, que não quero ser espionada pelos americanos, tal. E estou querendo mais relacionamentos reais, né, e menos virtuais. Tô com uma vida bem boa fora um pouco das redes sociais e tal. Mas eu tenho escola de escalada em Três Picos, que é conhecido como Salinas, no Rio de Janeiro, onde tem o Pico Maior, tem o Capacete, né? Eu recebo os alunos lá, eu hospedo, eu guio lá. Então, vocês pode entrar em contato comigo e também se quiserem saber alguma coisa sobre como fazer filme ou também podem me perguntar qualquer coisa. Eu estou super feliz que teve um festival de montanha esse ano, né? Apesar, né, que não deu para ir no cinema, mas estão aí assistindo os filmes, então é muito gostoso ver o nosso filme sendo assistido pelo máximo de pessoas possíveis. Agradeço o Emílio por toda essa organização. Acho que o festival está muito legal, a mostra de cinema de montanha está muito legal. Eu vou assistir todos os outros filmes, porque eu já olhei ali os outros filmes, realmente tem filmes muito legais. Vocês sabem que é todo final de semana, né? Esse final de semana agora são 4 filmes, o meu do Baldinho e os 2 indianos. No final de semana que vem tem, no próximo também tem, e tem outros filmes bem legais. Então, eu recomendo a vocês assistir ao festival nos próximos finais de semana também. Me coloco à disposição para quem quiser entrar em contato comigo. Agradeço muito a todos e boas escaladas para todos. Obrigado, Nereida. Bom, galera, agradeço aí a todo mundo que esteve aí presente, né, dessa forma virtual. Essa pandemia tem nos apresentado coisas negativas, mas, por outro lado, aprendizados, coisas positivas, né? Uma das coisas que eu teria para poder pontuar é essa novidade que o Emílio trouxe aí em formato de mostra, dessa forma online, né? Não lembro de ter visto até então. Então, te parabenizo aí, Emílio. Eu sei que é um trampo pesado puxar a dianteira de uma organização dessa, porque aqui no Espírito Santo eu ajudei a puxar a dianteira de umas 5 mostras que a gente organizou pela associação. Então, é um trampo imenso. Eu acho que a forma mais gratificante de quem está nessa dianteira é ver que a gente está conseguindo levar essa mensagem para as pessoas que estão assistindo, né? Receber os feedbacks é muito positivo, é muito legal, mas só o fato da gente saber que tem pessoas assistindo nossos filmes de hoje, os outros filmes que vão vir, os filmes que já rolaram, é muito maneiro. Então, valeu aí, galera. Brigadão. Aqui no Espírito Santo eu estou disponível aí, eu também trabalho com escalada aqui, faço escalada guiada. Eu vi uma pergunta subindo aí, a Giane já fez o lembrete ali para eu poder lembrar. Quem fez, umas 2 pessoas perguntaram sobre indicar, né, filme. Eu tenho um canal no Vimeo, que é vimeo.com/Oswaldo Baldin, com N de navio no final. E lá eu tenho alguns outros filmes que eu já produzi. Sempre com foco na escalada aqui no Espírito Santo. E aí, vou indicar uma obra, vou fazer um merchan. Olha a obra que eu vou indicar. Meu livro, pô. Escalada Capixaba. Todas as vias de escalada do Espírito Santo estão aqui. Então, para quem fez a pergunta, eu faço o convite
para poder escalar no Espírito Santo, se surpreender com as montanhas que a gente tem aqui. E esse livro está disponível aí para quem quiser, é só entrar em contato. Valeu, galera. Obrigadão aí, Emílio, pelo convite. Parabéns a todos os filmes que estão sendo exibidos aí. Obrigado, Oswaldo. Nereida, você quer colocar indicar alguma obra, um filme, livro, qualquer outra coisa sobre escalada? Olha, eu tenho inclusive, eu acho que está na mostra essa das meninas, né? O filme que vai ter das meninas final de semana que vem. Como é que é o nome, Emílio? Free Flow? Eu não me ocorre agora os filmes. Eu acho que os da mostra. Eu gosto muito do Real Rock. O Real Rock eu adoro, então se vocês puderem ver os passados, vocês vão curtir pra caramba, porque é um cinema de alto nível de escalada, é só escalada, e tem todas as escaladas do Adam Ondra, do Tommy que fez agora com o mais rápido do El Capitan no Yosemite. Todos os filmes lá são bons. E tem as meninas, as meninas fizeram um filme, acho que está no. Quem tem o direito brasileiro, acho que é o Blog de Escalada, o filme das meninas americanas. Também estou a fim de ver, não vi ainda, mas acho que são fortonas. Ó, como a Nereida indicou aí uns filmes gringos que eu já assisti, são maravilhosos, indico também assistir. Filmes brasileiros, hein? Ó, Chaminé Galote é um filme que relata a conquista de uma chaminé no Pão de Açúcar, uma coisa lendária da escalada brasileira. Eu curto muito essa questão da história da escalada. Então procurem aí, eu acho que deve estar no YouTube ou no Vimeo, Chaminé Galote. 50 anos da Galote, na verdade, é o nome, se não me engano. E Geração Lendária. Geração Lendária, ele retrata, foi disponibilizado gratuitamente, tipo, uma época mais recente agora, e aí relata a época que grandes nomes da escalada brasileira, Sérgio Tartari, Alexandre Portela, uma galera que escalou forte na década de 80, fez uma descoberta de formas fortes de escalar, de quebrar barreiras e de graus da época que percute até hoje. Então, indico aí, Geração Lendária, 50 anos da Galote. Obrigado, Baldinho. Muito obrigado, Nereida, pela presença e parabéns pelos filmes de vocês. A gente sabe que produzir aí é sempre um perrengue a mais, né, na escalada, mas é muito importante para a gente fomentar aí o esporte também e a nossa cultura de montanha, né? E eu vou só passar os filmes, só falar os filmes que serão exibidos na próxima final de semana, na 5 e 6 de setembro. É o Free Flow, que a Nereida comentou agora, do Reino Unido. É um curtinho, só de 4 minutos. Muito legal também. Esqueci o nome da escaladora, mas ela é escalada free solo, já é um solo, já é uma escalada um pouco mais assustadora aí para a galera que está escalando e conhece, mas tem muita gente que pratica essa modalidade. Além, é um filme alemão, muito lindo também, mostra um pouquinho da escalada de montanha, de alta montanha. Ele foi escalada em solitário, que a gente chama, né? Que ele escala sozinho, mas com equipamento de segurança. Origens, a grande escalada, filme brasileiro, Pedra do Baú, se não me engano, e The King Line Project, outro filme indiano sobre boulder, uma escalada que também usa muito pouco equipamento, além da sapatilha, magnésio e o crash pad. Escalada normalmente em baixas, não é muito alto, máximo que 5 metros, 4, 5 metros, né? E, por último, Seres Noturnos, mostra escalada à noite no Rio de Janeiro.
E eu acho que é um dos únicos filmes que não acredito que se intitulou como ficção e não um documentário, que a maioria dos filmes é intitulado como documentário, né? Que a gente produz aí da Escalada. E é isso, muito obrigado a todos pela presença de todos e aguardo vocês no próximo final de semana. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada, Baldinho. Uma honra Valeu. estar com você. Valeu, galera. Valeu, Nereida. Valeu, Emílio. Obrigado a presença de todos aí. Grande abraço. Valeu. Abraço.